Maravilha, graças a Deus. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Pode ser, pode ser. Boa noite, povo bonito. Aleluia, povo lindo de Viema. Amém. Põe de lado ali para mim, meu cheiroso. Pensa demais. Tá bom, vai sim. Obrigado. Maravilha, povo de Deus. Nós vamos trabalhar. Já vamos começar as apresentações. Se estiver pronto aí, a projeção estiver disponível, vamos fazer só o test drive. Muito bom. Passa para mim aí, não pegou ainda não. Isso, agora deu certo. Graça e paz, Igreja do Avivamento, de novo. Como já foi apresentado, né, a gente também é dessa casa já conhecido, estivemos aqui em janeiro. Meu nome é Adriano Freitas e sou de Goiânia. Tivemos aqui o privilégio de estar com os irmãos no início do ano, e disso aí proporcionou essa agenda agora, né? Ontem estive com os casais, e hoje aqui a gente está até amanhã, né? Vamos caminhar e vamos ter uma longa caminhada aí sobre essas águas de restauração familiar. Então eu queria pedir com muito carinho a atenção de todos vocês, né? Inclusive já vou ter essa liberdade de pedir aos irmãos que quiserem ficar mais à frente, tem muito lugar à frente, fique à vontade, tá? Para participar conosco. Realmente é uma conferência, é um seminário. Normalmente eu dou esse seminário em 9 horas. Todo o meu conteúdo de família, eu aplico ele em 9 horas. Aqui nós vamos ter mais ou menos 1h30 hoje, 1h30 mais ou menos até 2 horas amanhã, e também amanhã à noite no culto uma palavra. Então eu vou trazer muita informação para os irmãos, muita informação. Então eu peço assim, você tenha toda a liberdade de tirar foto da projeção, de anotar. Tanto que a projeção já está com o Ministério dos Midianitas, né, com a equipe de mídia. Então os midianitas já estão lá para poder, se quiser replicar alguma frase, eu trago algumas frases muito importantes, frases que Deus me deu, frases que eu busquei conhecimento, de leituras, de pessoas dentro da área, mais informações, estatística, enfim, é uma palavra de conhecimento. A gente vai caminhar sobre essas águas, as águas da restauração da família. Então eu trabalho já há um bom tempo, né? Até estive almoçando com os pastores hoje, falando sobre uma conferência chamada Imersão Renovo que eu trabalho, e os outros seminários. Eu trabalho com o seminário de restauração familiar, cura emocional, de homens de caráter. Eu tenho uma palavra para homens, eu costumo falar que é palavra bigode para bigode, cuecão para cuecão. Como diz no interior de Goiás, é palavra para arrancar pica-pau do oco. Falando sobre hombridade, sobre caráter, postura do homem, o homem marido, o homem pai, postura na sociedade, caráter financeiro. Entramos numa área que hoje tem assim afetado muita gente, que é a questão do vício pornográfico, masturbação compulsiva, né? Impotência nos 35 anos, relação sexual sem prazer para a mulher. Enfim, trabalhamos com palavra de postura de homem, palavra para homens mesmo. Sobre a vida lá fora, o homem que é o provedor, o homem que sustenta a casa, o homem que é o sacerdócio da casa, né? O sacerdote da casa é o marido, né? O primeiro, tem uma mensagem no meio dela, um tema que eu falo: o primeiro pastor da família tem que ser o marido, não é o pastor da igreja, mas sim o marido. O pastor da minha mulher primeiramente sou eu, e depois tem o bispo o pastor da nossa igreja, que é o bispo Eduardo, enfim. Então é palavra para homens, é coisa assim de, né, como eu costumo falar, bigode para bigode, papo reto, cuecão para cuecão. E também trabalho com maturidade, uma palavra madura para a igreja, para aqueles líderes em formação, líderes em potencial, pessoas que querem exercer qualquer tipo de ministério na igreja, né? Eu falo sobre identidade, vocação e propósito. Identidade é quem eu sou em Deus, vocação é quem Deus é em mim, e propósito é o que Deus quer fazer através de mim. O princípio do Evangelho não é só o que Jesus fez por mim,
mas também o que Cristo quer fazer através de mim, né? Ide, pregai o meu evangelho, falo sobre o ide, né? Obras maiores do que as minhas vocês farão, está lá em João 14. Então nós trabalhamos essa palavra de maturidade. Dos temas que eu mais trabalho, pastor Paulo, nesse seminário, nessa conferência de maturidade, é a temática que fala ídolos do coração. Por que Deus não me ouve? É uma palavra madura, para a gente entender o que fazer, como fazer, quando fazer, onde fazer e para quem fazer. E as convicções de que eu sou de Cristo, em Cristo, com Cristo, por Cristo e para Cristo. Eu falo que isso são as 5 esferas do chamado. É o que eu devo fazer, como devo fazer, para quem eu devo fazer, onde devo fazer e o que fazer. Porque eu preciso caminhar dentro da minha chamada cristã, entendendo que eu sou de Cristo, em Cristo, com Cristo, por Cristo e para Cristo. Isso é 5 escadas, 5 esferas, para poder entender aí a maturidade. Trabalhamos nessa esfera, viemos de uma agenda assim puxada pelo Brasil, né? Todo final de semana a gente está num lugar desse país ministrando. E assim a gente caminha nessas águas. Sou pastor, não sou pastor de igreja, sou pastor na igreja, né? Congrego em Goiânia, agora eu vou apresentar a igreja. Vivo esse ministério, queridos. Essa aí é a minha família, minha digníssima esposa Virgínia Freitas, que também é pastora, e o fruto do nosso amor, a Isabela Vitória Freitas, que seus 15 aninhos aí Deus tem abençoado. Que falei com ela agora, está lá. Hoje já trabalha ali com a liderança dos jovens, dos teens, está lá na igreja hoje. Minha esposa foi lá deixar ela. Então essa aí, querido, é a família Freitas. É essa família que tem me abençoado. Aonde eu estou hoje, o que eu sou hoje, claro que é Deus, né? Não precisamos nem falar isso, mas se eu estou aqui hoje é por causa dessa mulher que tem acompanhado a minha vida e por causa da minha filha, que abençoa as minhas saídas. Não é montagem, não é fake. Minha mulher é linda, minha filha é linda, eu sou horrível, eu tenho consciência disso. Mas tem 25 anos que a nota fiscal está no meu nome. Quem me ouviu ontem viu eu falar sobre isso. E não aceito mais devolução, está aí, fruto do nosso amor, também a Isabela. Queridos, eu faço parte desse ministério, eu congrego na Luz para os Povos de Goiânia, uma igreja bastante expressiva em Goiás. Só na capital tem 40 igrejas, né, do apóstolo Sinomar, e eu congrego na Luz Noroeste de Goiânia, região Noroeste de Goiânia, com o bispo Eduardo Veiga e a bispa Mila Veiga. São um pessoal muito querido pela gente, um pessoal amoroso. Mas eu costumo falar para ele que eu sou o membro mais sem vergonha da igreja. Esse ano eu vim 2 vezes aqui, né? Na minha igreja eu só fui 2 vezes esse ano também, só 2 domingos, porque eu preguei, porque eu preguei lá. Mas tive quarta-feira no dia dos namorados, fui lá com a minha esposa e de lá eu já fui para o aeroporto para vir para cá, na madrugada de quarta para quinta. Mas saio com a bênção, sábado do meu ministério para fora, tá? Querido, nós vamos, caminhar com vocês dentro dessa plataforma de família, né? Como eu já disse. Eu só quero aplicar para vocês a primeira coisa, né? Que a gente tem vivenciado aí, essa proposta que Deus trouxe ao nosso coração. E ao longo da ministração, você vai perceber hoje, amanhã, que eu tento traçar essas 3 linhas principais, né? Não que não tenha mais ou que não seja outras, é aquilo que eu designei conforme o meu ministério, daquilo que seria mesmo um alicerce, né? Um fundamento ministerial para minha família, para o meu ministério, que é a transformação, a transfundação e a transliteração. O que seria isso? Transformação é a mudança de forma, transfundação é a mudança de fundamento, e transliteração é a transformação daquilo que é falado para papel e a caneta, no caso, né? Que é a questão literária daquilo que a gente tem abordado. E Deus já me deu hoje graça de escrever 5 trabalhos. Eu trouxe aqui 3 para os irmãos, né? Tenho 4 livros escritos e uma apostila. Esse seminário, inclusive, ele é apostilado, tem ele todo na apostila. Então, e tudo fundamentado nesse primeiro trabalho nosso. Alguns irmãos já adquiriram. Essa aqui é a nova edição dele, que é Colocando a Casa em Ordem. Esse seminário chama Colocando a Casa em Ordem.
Meu testemunho, né, que eu dei aqui, mas eu vou dar amanhã de novo à noite, também chama Colocando a Casa em Ordem, e também foi o meu primeiro livro escrito, Como Viver os Processos de Deus em Família, um livro de experiência de um tratamento de câncer, de leucemia, que eu vivi entre 2015 e 2020, as experiências com a minha filha, com a minha casa, meu casamento, né? Uma abordagem que eu vou falar amanhã principalmente, é que eu nunca pedi para Deus curar o câncer, a leucemia. Eu fui curado, eu não tenho dúvida disso, tratei 5 anos, e da leucemia produziu linfoma, mas eu nunca pedi para Deus curar o câncer. Eu sei que eu sou curado, mas eu pedi para Deus me mostrar o que o câncer estava me curando como marido e como pai. Eu aprendi nesses processos. Eu abordo isso aí nesse livro, Colocando a Casa em Ordem. O segundo livro, que é a continuação, Lidando com as Feridas, né? Discernindo as Lágrimas, o que podemos aprender com o sofrimento. O primeiro livro eu falo dos processos que eu vivi. O segundo livro eu falo das minhas dores, né? O que eu aprendi com as minhas lágrimas, né? O que eu vivenciei ali naquele momento de dor, de chorar. Foram 16 químio, 37 rádio. Na terceira quimioterapia eu fui para a UTI, com infecção generalizada. Então esses desafios eu fui aprendendo. Então eu coloquei discernindo as lágrimas, o que podemos aprender com o sofrimento. E o lançamento que eu estou lançando aqui, inclusive o casal que ganhou o livro ontem, está aqui presente, 40 anos de casado. Se não veio, perdeu a benção, tá não? Então, mas é esse livro que eu doei para eles ontem, né? Que é o livro Lidando com as Feridas do Passado. Um pouco desse livro eu vou falar aqui para os irmãos durante a conferência. Isso é um projeto, sabe, pastor Paulo, aquela parábola de Cristo, que ele fala que um homem muito rico ficou sabendo que tinha um pequeno terreno, que tinha um tesouro escondido nesse terreno. Ele vendeu tudo que tinha para comprar esse terreno, e ali ele achou essa pérola escondida, né? Esse tesouro escondido. Eu entendo que isso aqui é uma das coisas, ou a coisa que Deus fez na minha vida, foi esse livro, Lidando com as Feridas. Sabe aquilo que você busca em Deus, e Deus te dá algo, parece que assim, que desenterra. Nesse livro, querido, eu trabalho feridas do passado, feridas como ferida do divórcio, ferida do adultério, ferida do abandono, ferida da paternidade. É uma das coisas que mais nós vemos no Brasil hoje, são as feridas da paternidade. Filhos órfãos de pais vivos, é uma palavra fantástica. Eu vou falar um pouco dela aqui, eu acredito que um pouquinho hoje, o restante amanhã de manhã. Pais feridos, filhos adoecidos, pais desorganizados, filhos transtornados, filhos desequilibrados. É uma palavra que eu trabalho dentro desse livro, sobre essa questão do legado que os pais deixam para os filhos. Feridas como feridas do segundo casamento ou o recomeço, feridas do sexo fora do casamento, que no caso é o adultério, eu já falei, mas também a ferida do sexo antes do casamento. Existe uma ferida que é produzida no homem e na mulher, uma insegurança na vida do homem e uma desilusão na vida da mulher emocionalmente. Mulheres que começam a praticar a vida sexual antes do matrimônio, começam a ter uma vida ativa sexualmente com entre 30 e 35 anos, elas estão completamente desiludidas com a vida conjugal. E os homens completamente inseguros. Quando começa aí uma vida sexual muito cedo, ele não tem segurança no seu relacionamento, sempre acha que vai ser traído, ou ele sempre acha que uma hora ou outra ele vai trair. Isso tudo psicologicamente provado. Então eu abordo esses tipos de assuntos, e o assunto que eu mais trabalho nesse livro é a ferida da rejeição. Eu costumo falar que é a síndrome da rejeição. Toda pessoa rejeitada na vida, um dia rejeita algo ou alguém na vida dela. Na verdade, a rejeição, ela consegue absolver 3 campos terríveis da depressão. Ela absolve a ferida do passado, ela absolve também a desilusão com o presente, e ela absolve a insegurança quanto ao futuro. Eu costumo falar que é a amargura, melancolia e a ansiedade se concentram num coração rejeitado. Amargura. Então nós abordamos algumas coisas, eu vou ter que abordar aqui,
Porque esse livro, ele trata especificamente de feridas produzidas dentro de casa, nesse ambiente familiar. Então fique ligado aí, que a gente vai caminhar nessas águas. Amém, gente? Então vamos caminhar, vamos entrar aí nessa longa caminhada aí de ministração. Como eu já disse, provavelmente vamos aí, o pastor pediu para mim, até porque amanhã é domingo, algumas pessoas têm que ir na feira, fazer alguma coisa, e pediu para mim não passar da meia-noite. Os irmãos podem ficar tranquilos, a gente vai caminhar aí, tá? Falou glória a Deus, tipo assim, glória a Deus que ele está brincando, ou glória a Deus que ele está falando sério? Glória a Deus que ele está brincando, porque eu já falei, então nós vamos caminhar. Irmãos, 9 horas da noite é antes da meia-noite, tá? 8h30 antes da meia-noite, é só porque Goiânia é brincalhão. Vamos lá, gente. Então nós vamos trabalhar essa temática muito profunda. Repito, tá? Você tirar foto, anote, se você não trouxe, pegue aí o seu celular, coloque aí no bloco de notas. Amanhã traga alguma coisa para você anotar. Tem informações muito importantes. E sem dizer também, tire foto aí, depois você anota em casa. Use o seu celular aí, que seja para anotação de notas e fotos, se você quiser tirar, tá bom? Colocando a casa em ordem. Vamos trabalhar um pouco sobre isso hoje. Hoje você vai perceber que hoje é um diagnóstico. Sabe quando você vai no médico e o médico, você senta ali, fala os sintomas e ele te dá um diagnóstico geral. Aí o próximo passo, o que ele fala para você? Quando você vai no médico, está com alguns problemas, ele pede o quê? Alguns exames. Meu desejo é que durante esse processo aqui de hoje, claro, amanhã também, os 2 momentos amanhã, que seja feito pelo Espírito Santo um exame no nosso coração, que Ele possa examinar, esquadrinhar a nossa alma, para a gente poder fazer as coisas certas, da maneira certa, no sentido certo, na direção certa, amém? Deus examine o nosso coração, tá? Vamos caminhar aí nessas águas. Olha só que interessante, eu quero trabalhar começando com esse texto, tá? Irmãos, preocupa não, tá? Eu sou igual o carralco antigo, demora a pegar, mas quando eu pego sai um xaracatá, sai um manto calamanto, viu? Pode deixar que a gente sai um X para lá para trás, tu me queres, tu me ama, tu me cantas, pode deixar que a gente caminhe nessas águas aí, tá bom? Olha só que texto interessante, Josué, a maioria conhece, né? Mas eu quero abordar textos específicos na área da família. Josué no capítulo 24 fala assim, ó, agora temam ao Senhor e sirvam com integridade e fidelidade. Essas 2 palavras vai acompanhar a gente até amanhã. Sirvam com integridade e fidelidade. Continuando. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e serviram ao Senhor. Se porém não agrada a servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês irão servir. Aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, nesse momento vocês estão vivendo nessa terra. Aí ele fecha com chave de ouro, é como se ele dissesse, vocês eu não sei, mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Se tem algo que Deus vai trabalhar nesse final de semana aqui no nosso coração, é que eu e você tenhamos a consciência de que a nossa casa vai servir a Deus. Ela serve a Deus e vai continuar servindo, e assim desejamos que a geração dos nossos filhos, os nossos netos e os nossos bisnetos sigam esse mesmo legado de servir ao Senhor, amém? Pastor, então por que nós vamos trabalhar em cima dessa temática da desordem familiar ou da restauração familiar? Essa frase Deus ministrou no meu coração. Todo adoecimento familiar é causado por decisões egoístas de um membro da família, baseadas em seus comportamentos equivocados. O maior equívoco de um ser humano é achar que ele consegue viver uma vida por si só baseada em suas decisões egoístas. O egoísmo precede o orgulho precede a queda, e a queda produz ferida. Vou falar devagar para você anotar, tá? O egoísmo precede o orgulho é a plataforma da queda, e a queda produz feridas que tem vezes que não vai passar anos e anos e essa ferida vai permanecer.
Toda pessoa orgulhosa, ela traz consigo um legado consigo um legado assim bastante egoísta, né? A origem da palavra orgulho, egoísmo. Do egoísmo, ela ali proporciona uma plataforma de queda, e nessa queda não só fere a si mesmo, como ferem também as pessoas que compõem o seu ciclo de vida. Se a gente parar para pensar, querido, Tiago 4:7, acho que a maioria aqui conhece, eu acho que eu vou começar e os irmãos me ajudem a terminar. Tiago 4:7 fala assim, Deus está dizendo, Tiago escrevendo a sua carta, ele fala o seguinte: sujeitai, pois, a resistir ao, e ele fugirá de vós. Até aí tudo bem, mas não tem como falar do versículo 7 sem falar do 6. E pouca gente sabe citar Tiago 4:6, que diz assim: não sabeis vós que Deus resiste ao orgulhoso e ao egoísta? Querido, tem coisa na vida da família não vai para frente porque o cônjuge está orgulhoso na situação. Ele toma a decisão, sabe que é errado, mas não tem nem ali uma humildade para pedir de perdão. Já não tem humildade porque não pede conselho, não pede auxílio. A esposa toma decisão sem falar com o marido toma decisão sem falar com a esposa, filho toma decisão sem falar com os pais tomam a decisão sem comunicar, não precisa pedir a decisão, tem que vir dos pais, mas às vezes não comunica os filhos, geram frustração e futuramente pode causar até um rompimento familiar. Mas a Bíblia diz: não sabeis vós que Deus resiste ao orgulhoso? Querido, tem coisa que não é capeta, tem coisa que não é o chifrudo, não é o pé redondo, irmão, não é o capiroto. Tem coisa que é o orgulho, é o nosso ego, é o ego masculino, é essa questão, né, feminista, de achar que não precisa. Eu vou tocar em algumas coisas aqui, meu irmão, para você. Faz parte, nós precisamos ter consciência, umas coisas que a gente fala que não é legal. Então, toda decisão egoísta, ela é baseada, querido, em comportamentos completamente equivocados. O sentido de eu continuar a viver, pastor Paulo, com a minha família, é entender que as decisões que eu tomo precisa ser em favor da família, não em favor de mim mesmo. As decisões que a minha esposa tomar tem que ser em favor da família. Então é só o entendimento. Deus ministrou essa frase no meu coração e não poderia ser diferente, começar sem falar dela. Pastor, como então identificar esses equívocos? Como então identificar, quem sabe até que algumas ações a gente acaba sendo egoísta em algumas coisas, né? Olha só esse princípio, ou 4 princípios, podemos dizer assim, 4 conceitos, se você preferir, que Deus ministrou no meu coração. Aquilo que você está orando e Deus começa a falar e você começa a escrever, é exatamente isso aqui que eu quero passar para vocês. Quem despreza princípio abre mão de valores. Quem abre mão de valores ignora a vida. Quem ignora a vida negligencia a própria família. E quem negligencia a própria família rejeita a si mesmo. Lembra que eu comecei falando que uma das maiores síndromes hoje na sociedade é a síndrome da rejeição. Toda pessoa que rejeitada na vida, em algum campo da vida, amanhã ela rejeita alguém. Uma pessoa que foi rejeitada pelo pai, amanhã provavelmente vai rejeitar o filho e vai produzir no filho rejeição. Uma pessoa que foi rejeitada pela mãe, hoje, queridos, eu não tenho como, eu preciso falar de algumas coisas aqui. Hoje nós estamos vivendo o maior problema da história, que são os pais, que são as mães que vão em busca do seu sonho financeiro, o seu sonho acadêmico, e os filhos estão sendo criados por vós, tios, creches e tela de celular. Uma geração adoecida, porque o pai gasta todo o tempo no seu trabalho, mas não tira 5 minutos para tentar fazer a leitura do coração de um filho. Queridos, entenda isso. Hoje nós vemos pais cada dia mais conquistando a sua vida financeira e gerando filhos cada vez mais descontrolados em suas emoções. Pastor, o senhor é contra isso? De jeito nenhum, querido.
Eu estou já partindo para a minha terceira faculdade. Fiz minha primeira faculdade com 30 anos de administração. Depois, os irmãos sabem, eu trabalhei muitos anos, 16 anos com engenharia de telecomunicações. Ao concluir meu curso, eu fiz 2 cursos na área técnica de engenharia de telecom, tanto na área de transporte de dados e de implantação de equipamentos que comunicam de estado para estado. E agora estou fazendo a minha terceira faculdade, que eu estou fazendo psicanálise, estou fazendo uma pós e depois quero fazer, estou fazendo uma específica, na verdade, não é uma pós, mas depois eu quero parar mais tempo para fazer a psicologia. Então, querido, não é esse o problema. A questão é quando as minhas conquistas eu deixo a minha família para trás. E eu vou ser bem sincero com os irmãos, nem a minha conquista ministerial compensa se o coração da minha mulher e da minha filha ficarem para trás. Eu preciso entender, pastor Paulo, que escrever livros não pode estar acima da minha família. Querido, nenhuma conquista, anote isso no seu coração, queridos. Nenhuma conquista na vida, inclusive ministerial, compensa um fracasso no casamento. Compensa um fracasso no coração do filho. Porque o que me valida aqui, querido, é a minha família, não é a pregação. O que valida o meu ministério não é os livros que eu escrevo, não é as cidades por onde eu prego. O que valida o meu ministério é a minha casa, é a minha família. Talvez você está me ouvindo pela primeira vez hoje, ou talvez não, mas não me julgue ser bom ou não pela mensagem. Quer saber se eu sou presto para alguma coisa? Ligue para minha mulher e pergunta como eu sou como marido. Ligue para minha filha e pergunta como eu sou como pai. Ligue para os meus pais e pergunta como eu sou como filho. Liga para o meu sogro e minha sogra e pergunta como eu sou como genro. Ligue para os meus irmãos, eu tenho um irmão mais velho e uma irmã caçula. Ligue para eles e pergunta como eu sou como irmão. Ali está toda a característica para provar se eu presto ou não presto na vida. Porque não adianta nada eu ganhar o coração dos irmãos com a mensagem e dentro de casa perder o coração da minha esposa. Como tem muitos homens que no trabalho tem o coração de todos os seus liderados. Se ele é o patrão, tem o coração dos funcionários. Mas dentro de casa, a primeira coisa que ele faz é perder o coração da esposa. Tem autoridade com o funcionário, mas não tem autoridade com o filho. Tem autoridade com você é um chefe, um supervisor, um gerente, tem autoridade para falar o que fazer no trabalho, mas dentro de casa não sabe nem o que ele tem que fazer como um pai dentro de casa. Querido, os valores estão invertidos. O bom de pregar em cidade de interior, fui num mercado lá perto do hotel. E aí eu estou lá passando, um irmão chegou assim: ô pai, senhor, pastor, eu estava lá ontem no jantar de casais. Falei: oh, que bênção, querido. Não vou, rapaz, eu vou fazer de tudo para estar lá hoje. E eu trabalho, acho que, se eu não me engano, ele deve ser gerente ou dono do supermercado, eu não perguntei. Falou assim: é muito corrido, mas acho que minha esposa vai estar lá, talvez não sei o que amanhã, mas amanhã eu vou com certeza. Querido, isso valida. Quer saber se eu sou pelo menos gente boa? Segunda-feira vai lá naquele hotel e pergunta como que eu tratei aquela recepcionista. Vai lá naquele hotel e pergunta como que eu tratei lá naquela região, naquela farmácia que eu fui do lado lá comprar um remédio para mim. Pergunta, chega lá e pergunta se de manhã no café da manhã eu dei bom dia para as pessoas. A minha relação social com as pessoas fala do meu relacionamento dentro de casa. Fala da minha postura, querido, porque tem muita gente que está rejeitando a si mesmo. Por quê? Porque negligencia a família. Não adianta ser gente boa lá fora se dentro de casa a gente não tem cumplicidade, não tem amizade com o cônjuge, dos pais com os filhos. É mais ou menos nessa abordagem que nós iremos trabalhar, queridos. Dentro dessa abordagem. Querido, Charles Melman, um psicanalista francês. Charles Melman nasceu em 1931, morreu em 2022. Ele deu uma entrevista para uma revista brasileira em 2007 para 2008. Olha a frase que esse camarada falou: assistimos hoje um acontecimento que talvez não tenha precedente na história, que é a dissolução da família.
Pela primeira vez a instituição familiar está desaparecendo, e o resultado disso é um adoecimento imprevisível. A dissolução, querido, a dissolução da família tira toda a base relacional saudável da gente na sociedade. A dissolução, o desrespeito, o abandono, a falta de comunicação, que eu costumo falar que hoje vivemos famílias cada vez mais conectadas na internet e todos os dias desconectadas do coração de uma pessoa, do irmão, do amigo, do pastor, do pai, da mãe, do esposo e da esposa. Cada dia mais cresce essa desconexão familiar. Eu costumo, queridos, a internet é bênção. O meu escritório hoje é meu celular. É ali que você recebe uma agenda, é ali que eu comunico. Eu estava aqui, vi que eu coloquei eu fiz uma arte errada que eu tinha já mandado pro mais velho, como é que ele chama? O Helder, eu tinha mandado para ele, eu vi, aí falei com a pastora Amanda, eu falei, tem alguém lá, já mandei para a Ana, que já vou, tudo rápido é necessário. Isso não é o problema, não é a internet. A questão é quando a internet hoje, ela aproxima quem está longe, mas ela distancia quem está perto. Pessoas isoladas nos seus quartos, comunicando com o mundo, mas dentro de casa não comunica com a pessoa que está do lado. Isso é um desafio, meu irmão. Hoje crianças de 5, 6, 7 anos recebem iPhone de presente, celular de última geração. Crianças chegam na igreja, a primeira coisa que o pai coloca na mão dele é um celular para ele brincar, para ele não dar trabalho. Na verdade ele está dando trabalho porque o pai não gasta tempo com ele. Querido, você vai aprender isso comigo. Você vai ouvir isso um pouco hoje, principalmente amanhã. Filho só faz aquilo que pai e mãe permite. Querido, filho só faz aquilo que pai e mãe permite. E às vezes, pastor Paulo, eu esqueço o nome da senhora toda hora. Cleo, aí tá vendo? Cleo, pastora Cleo. Como que a gente vê essas coisas acontecendo? Os filhos estão totalmente dominados pelas telas relusivas de 15, 10, 11 ou menos polegadas ou mais. Eu tenho a impressão hoje, pastor Paulo, o parto da minha esposa, minha sogra filmou. Mas eu tenho a impressão hoje que os filhos não nascem. Minha filha nasceu chorando, né? Que os filhos não nascem chorando, não. Eu acho que os filhos, quando nascem, falam assim, qual é a senha do Wi-Fi? Rapaz, você vê uns meninos com 8 meses, já sabe ali o desenho qualquer do YouTube, já caça ali a galinha pintadinha, e o galo carijó, patati patatá. Meu Deus, isso é errado não, querido. Mas a falta de tempo nossa com os nossos filhos, desde a sua infância, vai fazer os nossos filhos dar tempo porque não presta no mundo. Filho só faz o que pai e mãe permite, querido. Então nós temos que ter pelo menos a coerência de não reclamar aquilo que toleramos. Se a gente tolera, então não reclama. Um menino de 5, 6, 8, 10 anos, ele não trabalhou para comprar esse celular. É o pai e a mãe que coloca na mão. Hoje, a cada dia mais cresce o número de professores, querido, com depressão. Tem alguém aqui da área educacional, pedagogo, professor que está aqui? Infantil, adolescente ou adulto? Adolescente. E a senhora? Infantil. Fala para mim, gente. Se não tem criança surtada, tem professor que diz que 70% dos professores no Brasil estão depressivos, querendo largar a carreira. Se eu falar alguma coisa errada, que vocês podem me repreender, vocês têm autoridade. Minha esposa trabalha nas creches de Goiânia. Ela é cuidadora, ela fez o curso ABA e outros cursos, ela cuida de criança especial. Ela acompanha o autista, TTAH, o Down, que consegue relacionar na escola. Ela fica ali na sala de aula acompanhando, para crianças primárias, entre 4 e 5 anos. Querida, ela chega em casa assustada. Pastora Amanda, pastor Gabriel, chega em casa assustado, tem hora minha esposa, com a linguagem dessas crianças, gente. Meninos falando em matar com 5, 6 anos. Esses dias correu um vídeo, ele viralizou, um menino falando, eu acho que ele devia ter uns 6, 7, 8 anos, falando que ia matar o avô, pegar porque tiraram o celular dele. Ele estava na escola e começou a jogar as coisas no chão. Eu vou matar meu avô, eu vou esfaquear, eu vou picar meu pai. Daí no final ele começa a falar, eu sou o Satanás. Alguém viu esse vídeo? Viralizou esse vídeo aí na internet. Essa meninada está assim. Aí detalhe, o professor não pode fazer nada, não pode falar nada, porque qualquer coisa é agressão, vai preso.
Aí nós vemos essas leis brasileiras querendo liberar tudo para criança, não pode, que tem pai hoje se bater no filho, o filho denunciar, ele vai preso. Meu irmão, eu lembro das tacas que eu ganhei do meu pai, meu irmão, pensa no menino, fala para você, se na época, que eu era garoto de 10, 11, 12 anos, se eu candidatasse a eleição a Satanás, eu ganhava, meu irmão, porque eu era o capeta. Eu era o capeta, não, se tivesse eleição na época, meu pai me colocasse, mano, eu ia liderar o inferno, porque pensa num capeta ao quadrado. E o meu pai tinha, não, é linguagem goiana, tá? Pelo amor de Deus, se eu falar alguma coisa, não se ofenda. Lá nós falamos, porque o menino fala, ei menino, eu vou te pegar, eu vou te quebrar no cacete. É apanhar, tá? É linguagem goiana, pelo amor de Deus. Pai, quanta surra também do meu pai e da minha mãe. E estou aqui, meu irmão. E eu respeito meus pais. Hoje, se você levantar a voz, são meninos que não têm um pingo de respeito com a vida. Não respeita pai, não respeita mãe, não pede bênção, não respeita professor, não respeita pastor. Irmãos, na salinha, meu Deus do céu. Eu estava ministrando, ministrando esse seminário. Perguntei, né, se tinha algum pedagogo e tal. Tinha uma irmã falou lá, não, eu sou. Aí eu falando, ela falou, pastor, sabe a impressão que nós temos? E ela atuava na igreja. Falou, pastor, nós temos a impressão, tem hora que, como nós estamos com as crianças, algumas crianças lá são a 11ª praga do Egito. Meu Deus, tem uns meninos assim que, pelo amor de Deus, você vai ver essa linha, a escola, não, meu querido, é a casa. Eu vou falar, vocês completam. Os mais antigos aqui vão saber. O que os nossos avós e nossos pais falavam? Educação vem do berço, é de casa. Salinha, igreja não tem responsabilidade para educar filho, meu irmão. Muito menos a escola. A escola, aí sabe o que é a obrigação da escola? É ensinar minha filha, como já ensinou, ABCD, 1, 2, 3, matemática, português, física, química, agora ele entrou, ensinar isso, geografia, ciências. Lá ela tem que aprender isso. Agora a educação, ela aprende é do pai e da mãe dela. Não transfira a responsabilidade para os outros, aquilo que é responsabilidade nossa. Responsabilidade da educação da Isabela é minha. Mas Charles Melman escreveu isso em 2008, 2007, na verdade ele deu uma entrevista, isso aí está em um dos livros dele. Fantástica essa colocação. Olha que interessante, eu quero trabalhar com isso. Quando vemos essa família descontrolada, esse pai, essa mãe omisso nos seus papéis, esse filho que não respeita, nós temos então a disfunção familiar. Pastor, o que seria a disfunção familiar? É o seguinte, função é aquilo que e disfunção é aquilo que não, e não é isso. Disfunção funciona, mas funciona no sentido errado. Uma família disfuncional funciona? Funciona, mas toda desorganizada. Crise emocional, crise sexual, crise da sexualidade, né? Melhor dizendo, não só crise sexual, a crise da sexualidade produz crise sexual, né? Então, o que poderia ser isso então, pastor? Se fosse perguntar o que seria a disfunção familiar, se no final aqui, hoje ou amanhã, o pastor Paulo e a pastora Cléo for fazer uma provinha e perguntar com essa pergunta para você tirar 10, o que seria? Pelo menos duas coisas: é a decadência moral da família e a perda dos princípios e valores. Toda família disfuncional tem como característica número 1 a decadência moral crônica. Divórcios, adultérios, homossexualidade, problemas seríssimos financeiros, preso com o nome sujo, preso na mão de agiota, temos filhos saindo de casa no tempo errado, pais que divorciaram, os filhos amanhã vão divorciar, e assim vai seguindo uma reação negativa em cadeia. Se perguntar, seria isso, uma decadência moral. Hoje, o tema central desse primeiro momento é a decadência moral. É a decadência moral, é o caráter ferido. Nós vamos falar mais sobre isso. Pastor, e o que seria então essa decadência moral? O que seria essa perda de princípios e valores? Pelo menos essas duas coisas eu também gostaria de aplicar para os irmãos. Decadência moral, a própria palavra diz que é a perda dos absolutos morais. E também tudo é relativizado. O que seria isso, pastor? Aquilo que é certo está se tornando errado, aquilo que é errado está se tornando certo. O heterossexual não quer se casar, os homossexuais todos os dias se casam. O casal hétero não quer ter filho, o casal homossexual todo dia estão tendo os filhos.
Queridos, anote isso. Eu tenho falado isso nas igrejas do Brasil. Nós precisamos, pastor Gabriel, voltar a chorar. 200 crianças no Brasil por dia são adotadas por casais homoafetivos. Faz a conta de quantas crianças estão crescendo num lar disfuncional. 200 por dia, sem contar os casais homoafetivos homens que alugam barriga, né? Barriga de aluguel, e sem contar os casais homoafetivos mulheres, né? Que vão lá e pegam o esperma de algum colega, ou vão lá no banco de esperma e fazem ali uma inseminação. Só a adoção no Brasil hoje é liberada 200 crianças para casais homoafetivos. Essa síndrome do abandono está fazendo os nossos filhos ser educados por pessoas contrárias à nossa fé, querido. Essa síndrome da negligência está fazendo os nossos filhos ser educados por pessoas que não têm compromisso com a vida. Quando um pai não dá tempo, quando uma mãe não dá tempo de qualidade para os seus filhos, amanhã, daquilo que não presta, o marginal, o drogado, a prostituta, o homossexual, vai dar tempo para eles, para educar eles, para fazer com que eles vivam tudo aquilo que a gente não acredita. Olha como é que está essa política, olha como é que está a briga, pedindo para autorizar para matar criança, gente, dentro do ventre. Vocês estão acompanhando a mídia social, isso está uma vergonha. Já tem, irmãos, médicos que não são cristãos, estão indo para a rede social pedir, pelo amor de Deus, para esse pessoal não parar com isso. Criança acima de 22 meses, porque foi estupro, dá o direito de matar a criança. Gente, é um absurdo o que estão fazendo aí fora. Mas às vezes, nós não abortamos. Muitas mães e pais não abortam seus filhos lá fora, mas abortam ele emocionalmente dentro de casa. Abortam ele sem princípios e valores dentro de casa. Por isso nós vivemos hoje a maior crise da sociedade. Nós vivemos hoje, queridos, tem 15 anos que eu trabalho com aconselhamento, 15 anos que eu viajo por esse país. Só tive um tempo parado quando eu adoeci. Fiquei bem que uns 3 anos praticamente sem pregar, sem viajar, quando eu tratei de câncer. Mas eu sei do que eu estou falando, querido. Como que essa sociedade está doente. Então nós vivemos hoje totalmente estabelecido a crise da sociedade. Pelo menos 5 coisas que identificam uma sociedade, uma família em crise. Tem mais, é claro que eu vou repetir algumas coisas porque faz parte do texto. A primeira coisa que é estabelecido a crise na sociedade é uma sociedade sem amor, sem compaixão, sem a inteireza do amor. Nós temos também uma sociedade completamente rompida nos seus vínculos emocionais, relacionais, espirituais, congregacionais e conjugal. O vínculo está rompido, pastora Cléo. Os vínculos familiares estão sendo deixados de lado. Terceira coisa que eu já falei, que eu falei para vocês que eu vou falar muito sobre isso, essa decadência moral. Hoje você sai na rua, você não sabe, você tem que pedir revelação para o Espírito Santo para saber se aquele menino é menino ou menina, se aquela menina é menino ou menino. Você não sabe, não tem mais o absoluto moral. Você já não identifica nem mais o vovô, porque os vovôs estão querendo virar garotinha, as vovós estão querendo ficar garotinha e competir com as netas. Os homens estão andando de qualquer jeito, querido, esse absoluto moral está sendo destruído. Perda de valores e perda de princípios. Uma sociedade entra em total decadência quando essas características passam a ser visíveis. Quando essas características passam a ser o quê? Radicalmente, né, colocadas sem um símbolo, sem sequer um segundo de peso na consciência. Falta de respeito, falta de amor geram vínculos rompidos para a vida inteira, querido. Vida inteira. Ontem eu falei um pouco sobre isso. Casais que não se respeitam mais é porque o vínculo da relação, o vínculo conjugal já foi quebrado. Então nós vivemos uma sociedade em crise. Vamos lá comigo para participar. O God de culto é assim, tá? Glória a Deus, aleluia. O God de culto é avivado assim, meu irmão. Falando, os irmãos assim, xaracatá. O God de culto é assim.
essa consciência de avivamento. Vamos participar comigo só para dar um gás, né? Só para dar aquele, para animar o pregador, para mim começar a dar uns mortal aqui, um xaracatá. Vamos lá. Crises da sociedade, pelo menos 5 coisas. Eu aponto e vocês falam com voz como o som das águas, tá bom? Primeira coisa é o quê? Pelo menos, tem mais coisas? Tem muito mais coisas. Mas baseado naquilo que a conferência colocando a casa em ordem, a gente percebe pelo menos essas características. Então, pastor, explica para nós, dentro disso, por que pensar nesse assunto? Restauração familiar. Por que pensar nesse assunto? Por que temos? Por que, querido? Há um sentido para isso. Porque só temos uma sociedade saudável se a igreja for saudável. Nós só temos a igreja saudável se a família for saudável. O principal motivo, pastor Paulo, da gente parar, das igrejas pararem para poder investir na restauração da família, é entender que a sociedade só é saudável se a igreja for saudável. E a igreja só é saudável se a casa, se a família for saudável. Não tem como desvincular, queridos, a vida com Deus da vida familiar. Amanhã eu vou falar muito sobre isso. Não tem como separar a minha vida com Deus da minha família. Não tem como, querido. A Bíblia, ela está totalmente ligada naquilo que é a minha vida em Deus, da minha vida familiar, aquilo que é a minha vida familiar com a minha vida em Deus. Então eu falei que a sociedade saudável é uma igreja saudável, sim ou não? Então vamos lá, vocês vão repetir esse amarelinho, esse laranja forte aí, ó. Só temos uma sociedade, o quê? Se a igreja for? E só temos uma igreja se a família for? Pastor, e como que a família se torna saudável? Nós só temos uma família saudável se as relações familiares forem saudáveis. Só há uma família saudável se as relações. Então, querido, a graça da restauração não começa na igreja. A graça da restauração da família começa dentro de casa. Não começa na igreja. A igreja aponta caminho, o pastor orienta. Aqui nós descobrimos a vida verdadeira em Cristo, que o homem é marido de uma só mulher, esposa é esposa de um só marido, que pais cuidam e disciplinam seus filhos, filhos respeitam e honram os pais. Aqui nós aprendemos as diretrizes para a vida. Mas a restauração começa na minha postura como homem dentro de casa. A minha restauração começa, a restauração da minha casa começa com a postura da minha esposa dentro de casa. É o tipo de homem que eu sou. É olhar nos olhos da minha mulher e expressar para ela no meu olhar que eu sou marido de uma só mulher. É eu fazer uma chamada de vídeo com a minha esposa e não ter dúvida que ali tem um caráter de uma esposa de um só marido. É a minha filha fazer a leitura da vida a partir de como o pai dela e a mãe dela tratam um ao outro dentro de casa. Querido, entenda isso. A maior escola da vida dos nossos filhos não são a faculdade, por mais nome que ela tenha na sociedade brasileira. A maior escola da vida, em nome de Jesus, igreja. Vou plagiar o apóstolo Paulo. Eu rogo-vos pelas misericórdias de Cristo. A maior escola da vida dos nossos filhos é a leitura que eles fazem de nós dentro de casa. A maneira como eu trato a minha esposa é a maneira como a minha filha vai tratar a vida. A maneira como a Virgínia me trata é a maneira como a Isabela vai tratar a vida amanhã. Porque aqui está o livro da vida da Isabela. Nem a Bíblia vai orientar a Isabela, quando pequena para ser grande, como esse livro aberto aqui, queridos. Isso é a restauração da família. É a leitura a partir de um comportamento de um pai, de uma mãe, produzindo caráter na vida dos filhos. Caráter. Hoje nós vemos cada vez mais pais vivendo uma vida perversa, gerando filhos deformados no caráter. Hoje, meninos com 8, querido, nós temos que voltar a chorar. A cada 10 meninos hoje, meninas entre 8 e 13 anos, a cada 10, 8 têm acesso à pornografia na internet.
Hoje, os meninos com 10 anos estão entrando na puberdade porque começou a masturbação muito cedo. As meninas estão com a sua puberdade também precoce, com 10, 11 anos já estão menstruando. Não estou dizendo a questão hormonal, que tem mulheres que são normais, mas as meninas estão antecipando, porque começam a se masturbar já na infância, vendo vídeos pornográficos. E aí sabe o que acontece? Mulheres hoje com 30, 35 anos estão frígidas sexualmente e já começam a manifestar climatério e entrar na menopausa entre 35 e 40 anos. Sabe por quê? Porque durante a infância ou a pré-adolescência já produzia hormônios que não era para a idade dela. Meninos com média de 9, 10, 11 anos já estão se masturbando compulsivamente. Aí chega aos 35 anos, começa a ter impotência precoce. Queridos, nós temos que nos atentar para o que os nossos filhos assistem na televisão, melhor ainda nas pequenas telas relusivas. Eu costumo falar o seguinte, querido: respeito quem pensa diferente. Aqui não é uma questão doutrinária. Eu não sou uma pessoa que crê no fatalismo. Eu creio na colheita da vida, mas eu penso assim, respeito quem pensa diferente. Você quer assassinar? Eu penso o seguinte: um pai e uma mãe que quer assassinar moralmente, emocionalmente e espiritualmente um filho, é deixar ele com um celular para dentro do quarto e fechar a porta. Celular de filho tem que carregar na cabeceira de cama de pai e mãe. Computador tem que ficar na sala. Se tiver no quarto tem que deixar a porta aberta, de preferência a tela virada para a porta, para quem passar e ver. Sabe por quê, queridos? Porque a internet está aí para destruir também nossos filhos. Não estou dizendo que é ruim, mas são janelas que são abertas para poder levar os nossos filhos, não só os filhos, né? Porque o problema é esse. Tem muita gente que quer impor sobre os filhos, mas ele mesmo, o pai mesmo, é viciado em pornografia, participa de grupos de WhatsApp, que é uma vergonha. Eu queria entender, queridos. E aí eu tenho crise, aí eu preciso da ajuda dos irmãos. Eu tenho crise quando eu vejo um casal onde o celular é bloqueado e o cônjuge não sabe a senha. Eu tenho que entender o motivo. Que o filho não sabe, a filha não sabe. Por que não sabe? Porque tem coisa lá que se ele ver vai escandalizar. Filhos com 12, 13, 14 anos que já tem conta própria de Gmail, já abre lá o Instagram e posta o que quiser, mentindo a idade. Isso é uma vergonha. Tem alguma coisa lá que não pode saber? Por que tem que ser? Por que não usa a mesma conta do Gmail? Porque aí a nuvem vai ser uma só. O que um outro acessar no histórico fica salvado lá no celular de cada um. Sabe por quê, querido? Porque nós não queremos assumir responsabilidade. E olha, queridos, eu tenho que falar sobre isso. Olha o que a Bíblia diz, querido. Jesus, olha o que ele fala em Lucas: de agora em diante haverá 5 numa família, divididos um para com os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, nora contra sogra. Até a sogra pegou o rabeiro aí, meu irmão. Não livrar nem a sogrinha do processo. Jesus dizendo, aqui são palavras de Cristo, Lucas 12, que dizendo: gente, haverá 5 na família, que será 3 contra 2 ou 2 contra 3, pai e mãe contra filhos, filhos contra pai e mãe. Por que 3 contra 2 e 2 contra 3? É que os pais já não têm mais controle sobre os filhos, e os filhos não querem mais o controle dos pais. 2 contra 3 ou 3 contra 2, é a Bíblia que está dizendo, meu irmão. Por isso que nós temos que atentar, porque Jesus disse isso há um pouco mais de 2000 anos atrás, que as famílias iriam viver em guerras, que as famílias iam viver disfuncionais, porque os pais vão se voltar contra os filhos, e os filhos se voltam contra os pais. Uma geração que o pai conquista muito mais o coração da sociedade do que o coração de um filho. Homens totalmente enfurnados em pornografia, viciado em masturbação, reclamando da vida, reclamando porque a esposa não dá tempo. Mulheres frígidas dentro de casa, com comportamento reprovável, vivendo uma sociedade decadente. E a Bíblia está dizendo, se você me perguntar: pastor, por que então que nós como igreja temos que preparar
a vida para os nossos filhos na restauração familiar, porque Jesus está dizendo que haveriam 5 pessoas dentro de casa, mas todas elas em guerra. Até a sogra ia pegar a rabeira, meu irmão. É a Bíblia que está dizendo, querido. Dentro disso, olha que frase desse teólogo americano, nasceu em 1902, Francis Schaeffer, ou Francis Schaeffer, se você preferir. Nasceu em 1912 e morreu em 1984, autor de mais de 60 livros. Olha a frase que esse camarada disse em meados de 1960 e 1950, no período pós-guerra, pós aquela era do rock and roll, né? Sexo, droga e rock and roll, que é a geração de Woodstock. Olha o que ele diz: todo adoecimento emocional do ser humano tem como raiz o ambiente familiar, pois as maiores decepções e frustrações da vida estão intrinsecamente ligadas às pessoas com quem compartilhamos a nossa convivência. Francis Schaeffer é um teólogo americano, um homem de Deus, escreveu mais de 60 livros. Ele fala o seguinte, olha, o adoecimento começa, a raiz é a família, porque ali o ambiente a gente frustra e decepciona. A questão não é frustrar ou decepcionar, porque isso aí faz parte da vida, mas é como que eu vou lidar com as frustrações da vida. É como que eu vou lidar com esses adoecimentos. A partir do momento que eu erro com alguém, como é que vai ser a minha postura de pedir perdão para essa pessoa? Pastor Gabriel, eu não sei qual que é a disposição de atendimento de você e da esposa. O pastor Paulo com certeza, mas a pastora Cléo tem isso. Mais pastores e irmãos que estiverem aqui, que exercer essa parte de atendimento. Mas o que mais a gente vê, gente, esses casais. Eu falei ontem para quem não estava no encontro de casais, dá a impressão que quando você está atendendo um casal, você vê ali Rússia e Croácia, você vê israelita e palestino, há uma guerra dentro de casa. Querido, dentro de casa, marido e mulher não mede força para quem manda. Dentro de casa, marido e mulher fortalece os filhos para entender como que a vida acontece lá fora. Tem que fortalecer a emoção dos filhos, fortalecer a postura na vida. Amanhã eu vou falar do que um pai e uma mãe transmite ou deixa de transmitir na vida de um filho. Tenho certeza que amanhã de manhã, meu irmão, você vai convidar até o papagaio, o periquito do vizinho para poder vir, para poder ouvir essa palavra. O que um pai e uma mãe transmite ou deixa de transmitir? O que um pai e uma mãe comunica ou deixa de comunicar na vida de um filho? Aí nós temos uma geração desenfreada, fraca emocionalmente, desiludida com a vida, casando com 35 e 40 anos, porque vive dentro de casa na barra de papai e mamãe, porque não tem coragem de assumir a vida. Vamos falar um pouco sobre isso amanhã. Por causa desse adoecimento, olha essa estatística que eu vou trazer aqui para nós. Estou falando nível Brasil. A nível 7 bilhões de habitantes aumenta. Vou falar 220 milhões, 227 milhões, pelo que eu ouvi da estatística brasileira hoje. 227 milhões de habitantes. Olha só. Esses adoecimentos produzem marcas que destroem a família. Olha só, querido. 74% da população brasileira hoje estão sofrendo de alguma área da depressão. Já parou para pensar nisso? 62% da população estão isolada, vivendo um submundo de solidão. A pessoa consegue sorrir num celular para tirar uma foto, mas dentro do coração sangra porque é triste com o pai e com a mãe. Querido, me perdoa, essa palavra tem que passar por mim, querido. Eu estou falando, eu sou pai de uma adolescente de 15 anos, uma jovem. Essa palavra, pastor Paulo, tem que passar por mim. Nós vemos cada vez mais pessoas, e os estudiosos falam, pessoas que mais colocam fotos, são compulsivas, foto, tudo é foto. A pessoa vai numa praça, tira foto, vai, é errado, não, estou dizendo da questão compulsiva. Vai numa praça, está na academia, está na academia, foto. São pessoas que estão escondidas atrás do sorriso da foto, esconde uma mágoa com o pai e com a mãe, uma frustração no casamento. Pastor, é errado isso? Lógico que não, querido. Eu estou falando para a igreja madura. A questão não é o erro de postar uma foto. A questão é a insegurança de viver a vida, porque sorrir para uma câmera é fácil.
Mas eu quero ver produzir formosura no coração de alguém, porque a palavra de Deus diz, Salomão escreve: um rosto feliz aformoseia um coração. Vou falar igual Goiás, meu irmão. Tic-teco aqui tá meio. Eles tiveram uma DR terrível hoje. Então, obrigado, tic-teco. Um rosto feliz aformoseia. Um coração feliz aformoseia um rosto, não é isso mesmo? Obrigado, queridos. O tic-teco aqui. Eu quero ver produzir isso num olhar. Produzir isso no coração de uma pessoa, através da sua alegria, da sua paz. Produzir sorriso na vida de alguém. Uma vida completamente voltada. Então nós estamos vivendo hoje uma geração totalmente sozinha. E não para aí não, querido. Pelo menos 49% da população brasileira hoje sente-se rejeitada por algum membro da família. Metade da população brasileira sofre de algum tipo de rejeição dentro de casa. Preferência, pais que dão mais preferência para um filho do que para outro. Falei ontem, até recebi uma mensagem no meu direct, agradeço a pessoa que me mandou. Claro que eu não vou identificar, né? A pessoa se identificou, é óbvio que eu não vou fazer isso. Identificou lá assim: pastor, eu nunca parei para pensar nisso, mas infelizmente tem hora que eu e minha esposa colocamos os nossos filhos à frente do casamento. O que a lei de trânsito fala, queridos? Que criança tem que ficar onde? Porque crianças à frente, numa direção de automóvel, né, ou de moto, ela fica vulnerável para os acidentes e morte da vida. Quando um pai e uma mãe faz isso no casamento, coloca os filhos à frente do cônjuge, nós estamos deixando os nossos filhos vulneráveis para se acidentar na vida. Mais vulneráveis. Porque crianças é no banco de trás. Eu falei até ontem, quem chegou primeiro? O cônjuge e os filhos. É o cônjuge que chegou primeiro. Mas não para aí não, querido. Nós temos também o quê? Agora, olha essa equação para a vida. Olha só que equação: rejeição menos perdão é igual a ferida, porque depressão mais solidão é igual a rejeição. Vou fazer uma equação bem devagar aqui, só para você acompanhar, tirar foto. Depois você pega a arte lá com o ministério dos midianitas. Depressão mais solidão é igual a rejeição. Rejeição menos perdão é igual a ferida. Toda ferida na vida de uma pessoa, normalmente ela carrega traços de que não consegue perdoar. E toda pessoa que não consegue perdoar, ela carrega traços na vida, sabe de quê? De rejeição. Toda pessoa que foi rejeitada, como eu já disse, um dia ela ficou solitária. Toda pessoa que rejeita, um dia se rejeitou, foi rejeitada. E isso aí desencadeia em algum tipo de área, ou em várias áreas, que é a esfera da depressão. Insônia, síndrome do pânico, desilusão, amargura, melancolia, ansiedade, crise de ansiedade, surtos psicóticos. Isso aqui é uma equação para a vida. Rejeição menos perdão é igual a ferida. Toda ferida não tratada e não sarada, a pessoa normalmente ela se esconde atrás de uma mágoa, porque não consegue perdoar. Não consegue perdoar. Querido, eu tenho muito conteúdo para passar para vocês. Muito, como eu falei para você, o meu conteúdo completo são 9 horas de ministração. Normalmente é sexta, das 7 às 9, sábado das 4 às 10, com 2 intervalos. Domingo, das 9 ao meio-dia, e à noite eu sempre prego, fico na igreja para pregar. Aí eu consigo dar 9 horas de ministração, só de ministração. Porque é muito conteúdo, querido. É muito conteúdo. Quando vemos uma sociedade doente assim, então nós temos o quê? Nós temos estabelecido a desordem familiar. A desordem da família. Famílias perdidas na sua organização. Quantos aqui lembram daquele programinha de TV que tinha no SBT, chamada Super Nani? Lembra da Super Nani? Passava no sábado. Ela chegava numa casa, a pessoa mandava... Irmãos, era um terror a casa. A casa era um terror, aqueles meninos, pelo amor de Deus. Qual que era a primeira coisa que ela fazia? Quem aqui lembra? Eu assistia muito esse programa. Primeiro ela observava durante 3 dias, sim ou não? Só no cantinho, lembra que ela ficava a Cris Paula ficava com os braços cruzados assim. Deixava a coisa fluir. No terceiro dia, ela colocava o que na casa? Ordem. Cada um no seu lugar. Lugar de comer, lugar de dormir. Filho dorme no quarto dele. Eu lembro que ela falava, filho tem que dormir no quarto dele. Casal dorme no quarto.
Claro que salva o dia, menininho doente. Aí nos primeiros dias ela até deixava ali a mãe um pouquinho até o menino desvincular, a menina. Aí depois ali, por quê? Porque o lugar lá, comer era na cozinha, não era na frente de televisão. O lugar de comer, tinha um lugarzinho, lembra do cantinho do castigo? Quando eu lembro do Chaves, tá vendo? A gente teve infância, lembra do Chaves, quando o professor Girafales ia por ele? O Chaves ficava lá de castigo. Tinha um cantinho do castigo, sabe por quê, querido? Porque só é possível viver bem na vida quando a ordem, olha o que a palavra de Deus nos diz, meu irmão. Olha o que Paulo escreve aos Coríntios. Mas Deus não quer que vivamos em? Deus não quer que vivamos em? Mas sim em? Toda falta de organização não produz paz na vida. Tem muito lar que não tem paz porque está desorganizado, meu irmão. A Bíblia está dizendo agora detalhe da etimologia da palavra, da origem de que Paulo escreveu isso no grego. Esse não aí, querido, é o mesmo não empregado nos 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não julgarás, não falarás falso testemunho, não adulterarás. É o mesmo não, significa que o quê? Que é uma ordem de Deus, não é um conselho de Paulo. Deus não quer, está no absoluto imperativo da palavra, Deus não quer que vivamos em desordem, e sim em paz. Hoje tem casa que não tem prazer, meu irmão, não tem paz dentro de casa. Menino sai a hora que quer, chega a hora que quer. Pai vai para o trabalho, nem pede, nem dá bom dia de manhã. Pai vai trabalhar, mãe vai trabalhar, nem cumprimenta. Chega, nem se fala. Pai sai, menino está dormindo. Pai chega, menino está dormindo, nem chegou na rua. Nem chegou da rua ainda, querido, há uma desordem dentro de casa. Aí perde a paz. Você sabia que durante a pandemia aumentou 17% o número de divórcios no Brasil? 17%. Sabe quantos divórcios tem no Brasil por ano, querido? 400 mil divórcios. A média de família brasileira, de número na família brasileira é 4. Pai, mãe, 2 filhos, é uma média no geral. Ou seja, 1.600.000 pessoas estão sendo desintegradas na família por ano no Brasil. Quase uma Goiânia inteira. Goiânia tem 2 milhões. Mais de 2 Campo Grande, média de Campo Grande, eu ouvi falar que é 700 mil, mas diz que já está chegando a 1 milhão já de habitantes em Campo Grande. Parou para pensar que por ano 400 mil divórcios são registrados no Brasil? Falei ontem e a estatística aumentou de 2015 para cá, aumentou em 20% o número de divórcios acima do número de casamentos. As pessoas mais divorciam do que casam por ano no Brasil. Você sabia disso? Porque a vida não tem paz. A pessoa que não tem paz, ela desiste de tudo por causa da desordem. Por quê, pastor? Porque a família só funciona quando existe ordem. Vamos repetir isso em alto e bom som, como o som de muitas águas. Todo mundo comigo, vamos lá. Só funciona de forma plena e absoluta quando existe ordem, organização. Só funciona assim, queridos. Só funciona quando existe ordem. Aí eu percebo o que denuncia o aumento assustador e adoecido na sociedade é a desintegração familiar. Normalmente, hoje é comum você ver numa casa a avó, as 2 tias e 4 netos. Você não vê mais a figura masculina. Amanhã eu vou falar sobre isso. A deformidade da figura masculina dentro de casa e a negligência da figura feminina dentro de casa. Nós estamos vivendo a desintegração familiar. Isso está totalmente tirando todo o ambiente saudável de uma casa. Esse adoecimento cresce assustadoramente na sociedade, queridos. Nós somos, querido, eu preciso me incluir como família desse local. Nós somos sim responsáveis pela mudança da sociedade de Viema. Nós somos responsáveis para produzir saúde familiar nessa cidade, porque somos cristãos. Nós conhecemos a verdade. Aqui fala diferente, no mundo lá fora fala que pode ter relação antes do casamento. Aqui dentro nós pregamos o contrário, que não pode. O mundo lá fora fala que se não der certo, separa. Aqui nós dizemos que casamento é até o fim. Inclusive foi o tema de ontem, depois do sim até o fim.
O mundo lá fora prega que você pode adulterar, trair, ter namorado, 2, 3, 4 namorado, marido, 2, 3, 4 namorado, namorada. Aqui nós pregamos que marido de uma só mulher e esposa de um só marido. Porque nós somos diferentes, igreja. Nós temos um Deus sério nessa questão. Nós temos um Deus que valoriza a questão do ambiente de caráter saudável. Um Deus que ama a família, tanto é que Jesus, quando vai ensinar a gente a orar, como é que ele começa a oração? Deus poderoso, Deus de misericórdia. Lá em Mateus 6, lembra Mateus 6, 9? Deus maravilhoso, tu és poderoso, tu és tudo, digno. Deus forte, tremendo. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, despedaça, faz tudo. Derrete aquele que zomba. É assim que Jesus começa a oração, meu irmão. Não, Senhor, ensina-nos a orar. Ele começa a oração falando o quê? Pai nosso. Então talvez a nossa casa não está precisando de experiência com Deus, está precisando de conhecimento de um pai. Porque muita gente conhece Deus no seu poder, mas não relaciona na intimidade dele como um pai. Antes de Deus ser Deus, ele é pai, meu irmão. Ele é pai. Jesus fala, eu estou indo preparar morada para vocês. O pai já está lá, vou preparar lugar para vocês morar. Então tem um pai preparando a casa, uma mesa. A Bíblia fala que vai ter uma mesa farta, que lá é moradia. Lá é um pai preparando a reunião dos filhos à mesa. É uma casa que Deus está preparando para os seus filhos. Por isso nós somos família restaurada. Xaramagaçu, Riripalabasturquirbias, Turquirbebá, Sheicantalabasturbias. É um pai preparando a casa para os seus filhos. Querido, no nome de Jesus, antes de conhecer a Deus no seu poder, relacione com o pai na sua intimidade. Conhecer Deus no seu poder. Escute isso, querido. Você vai anotar isso, nunca mais vai esquecer dessa frase. Conhecer a Deus no seu poder é saber o que Ele faz. Mas conhecê-lo como um pai é entender quem Ele é. Então, muito mais do que dar testemunho, talvez Ele quer que eu e você hoje seja testemunha. Dar testemunho é falar do que Ele faz. Ser testemunha é revelar quem Ele é. É revelar quem Ele é. Eu não sou contra milagre. Mas uma irmã que chegou em mim ontem e me abraçou, pastor Amanda, falou assim, pastor, o senhor é um milagre da vida. Eu ouvi seu testemunho da outra vez. Então não estou falando que Deus não faz milagre não, meu irmão. Mas tem muita gente que se apoia no que Deus faz e esquece de quem Ele é. Ele é um pai apaixonado pelos seus filhos, querendo uma restauração. E começa essa restauração dentro de casa. Da mesma forma que Ele é um pai apaixonado, Ele quer que eu seja apaixonado pela minha família. Da mesma forma que Ele cuida e prepara uma casa, Ele quer que a gente prepare a casa para os nossos filhos, querido. Porque Ele é o nosso Pai, Pai da eternidade, Príncipe da paz. A desintegração familiar reflete na desestruturação espiritual. Se eu não estou bem em casa, eu não estou bem com Deus. Amanhã eu vou começar falando sobre isso. Identidade familiar. Em nome de Jesus, dentro da condição. Sei que é um domingo atípico, talvez você acorda mais tarde. Tem os... Querido, mas em nome de Jesus, se organiza. Quero ter esse tempo amanhã para poder absorver mais, que os irmãos possam absorver mais do conteúdo. Eu vou começar falando sobre identidade familiar. É impossível desconectar a vida espiritual da vida familiar. Eu vou provar na Bíblia para nós que é impossível estar bem com Deus e não estar bem dentro de casa. É impossível estar mal dentro de casa e falar que está bem com Deus. É impossível, meu irmão. Porque Deus ama a família. Deus criou o mundo, meu irmão, para depois colocar o homem. Deus colocou ordem no planeta para depois colocar o homem para poder cultivar, trabalhar. E depois de colocar o homem, Ele deu para ele a família. Porque a família só produz vida quando o lugar tem ordem, quando o lugar tem organização. Vamos falar mais sobre isso amanhã. Pastor, essa desintegração familiar tem algumas características? Tem. Acompanhe comigo. Nós temos aqui então pais adoecidos, casais feridos, filhos traumatizados, famílias desintegradas, sociedade perdida e o caos estabelecido. Olha só como a construção começa aonde, querido?
Começa quando os pais são, e os pais adoecidos revelam um casal o quê? O que nós estamos vendo aqui? O que nós estamos vendo aqui? Uma mulher, não, aqui ó, só que onde está apontando aqui é o quê? Uma mãe, pode ser, né? Uma mulher. Aqui nós temos o quê? Uma criança isolada, e aqui nós temos o quê aqui ó? O que vocês estão vendo aqui, só nesse pedacinho? A metade de um pai. Eu vou falar agora para mim, como homem não dá metade do seu tempo para a família. Homem tem que se dar por inteiro. Tanto é que o único exemplo que Deus dá de amor, comparado Cristo e igreja, é do marido. Marido, ame as suas mulheres como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Jesus deu só metade do tempo para a igreja. Ele falou assim, ó gente, só fura esse braço aqui que é o suficiente. Fura só essa mão aqui, que isso aqui é o suficiente para mim salvar a minha igreja. Foi isso que ele fez? Faz tudo. Fura a mão, fura pé, fura a perna, fura a lateral, coloca a coroa de espinho, 40 menos um açoite, rebenta comigo, porque meu corpo vai ser moído pelas suas transgressões, pelas minhas pisaduras vocês foram sarados. Moeu inteiro o corpo dele, porque ele se deu por inteiro para a família. Pai, deixa que eu vou morrer por eles, mas morre tudo, por mais que eu não queira. Eli, 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 lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Mas faça a tua vontade, eu estou aqui porque nas tuas mãos entrego o meu espírito, porque eu estou dando tudo para a minha família. E quantos homens dão só metade do seu tempo, metade da sua oração, e quando ele não se dá por inteiro, isolam os filhos, e o que acontece com a casa? A casa fica rachada, rompida, dividida. Lembra de Lucas? Há uma divisão dentro de casa, entre pais e filhos. Pois você medita Lucas 12. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui uma criança em desespero, sim ou não? O que nós estamos vendo atrás dela? Uma mãe provavelmente totalmente embaçada na vida. O que você não vê aqui? A figura de toda criança, todo filho que não tem referência na vida do pai, ela começa a perder a referência da mãe. Normalmente, filhos que não têm referência do pai, começam a perder a referência da mãe. E nós temos aqui essa síndrome que eu falei para vocês que eu ia falar várias vezes, que é a solidão, o isolamento social. Vai ter muita coisa. O tempo aqui passa rápido, hein? Nem parece que é 1 hora a menos, parece que é 1 hora a mais. Vamos lá, queridos, eu preciso encerrar. Mas eu vou passar para vocês. Essa crise da sociedade, ela traz a desordem, ela traz o trauma, ela traz a insegurança, ela traz conflitos, ela traz inconstância, ela traz inconsequência. Detalhe aqui, amanhã eu vou falar sobre inconstância e inconsequência. O que o pai e a mãe comunica ou deixa de comunicar. Eu vou falar o que seria essa inconstância e a inconsequência na família. Rebeldia, desafeto, medo e culpa. Hoje sondam o ambiente dos lares da família na sociedade. Juntando isso tudo que eu falei, queridos, acabei de terminar a introdução. Não entrei na parte temática ainda, você acredita? É muito conteúdo. Quando junta essas coisas, nós temos então a decadência moral crônica. A decadência moral. Totalmente o absoluto está perdido. Vou encerrar com esses versículos que eu vou ler agora, para orar com os irmãos. Olha só o que o nosso queridíssimo apóstolo Paulo escreveu. Acompanhe comigo. Isso aqui quando você vê a referência, anota, tá? Eu faço isso aqui só para a gente ser mais objetivo, para aproveitar mais o conteúdo. Claro, se você quiser abrir Romanos 1, mas aqui eu vou ler com os irmãos. Acompanhe comigo nessa versão da NVI. Pois desde a criação do mundo, atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a natureza divina, tem sido visto claramente por todos, sendo compreendidos por meio de coisas criadas, de forma que tais homens são o quê? Todo mundo, todo mundo agora como o som das águas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Continuando, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graça, mas seus pensamentos tornaram-se fúteis,
e seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornam-se loucos. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Olha o 24, querido. Olha o 24, estou lendo Romanos 1. Por isso Deus os entregou à impureza. Todo mundo, a impureza? Quem entregou, querido? Deus os entregou, meu irmão. Deus os entregou. Não foi a internet, não foi o amiguinho. Querido, eu não acredito. Respeito mais uma vez quem pensa diferente, no nome de Jesus Cristo. Respeito profundamente. Mas eu não acredito que faculdade desvia os nossos filhos. Eu acredito que faculdade manifesta o mau caráter que ele recebia dentro de casa. E minha filha daqui 2 anos falou que vai para a faculdade. Está terminando o ensino médio esse ano. Perdão, o primeiro ano do ensino médio. Que 2 anos termina para poder ir preparar para ir à faculdade. Pastor Paulo, eu respeito, pastora Cléo, quem pensa diferente. Mas eu não acredito que a faculdade desvia nossos filhos. Eu acredito que lá manifesta o caráter adoecido que ele recebeu de pai e mãe dentro de casa. Amanhã eu vou ler um versículo de Pedro, meu irmão, que é de tremer as bases. O irmão Pedrinho, irmão Pedro Pledeira, Pedro Pedreira, Pedro Pedrada, Pedro, tu és Petros. Eu vou ler o que o nosso irmão Pedrinho. Amanhã eu vou começar com identidade familiar. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para degradação dos seus corpos entre si. Continuando, trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre, amém. Por causa disso, quem? Por causa disso, quem? Deus os entregou a paixões vergonhosas. Quem entregou, meu irmão? Deus os entregou à impureza sexual e Deus entregou a paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras contrárias à sua natureza. Como não falar disso na Bíblia, meu? A Bíblia está dizendo sobre isso. Está na Bíblia isso aqui. Continuando 27, da mesma forma os homens abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros, começaram a cometer o quê? Atos indecentes, homens com homens, e receberam em si o castigo merecido pela perversão. O que é a perversidade, irmão? É uma versão estipulada por Deus sendo deturpada. Por isso que é perversão, é uma versão contrária daquilo que é a natureza de Deus. Homem com homens, mulheres com mulheres. Continuando, 28. Além do mais, visto que o quê? Desprezar o quê? O conhecimento de Deus. Deus os entregou. Quem entregou, meu irmão? Ele, Deus os entregou à disposição mental reprovável. Sabe o que significa? O autor foi bonzinho. Entregou eles à loucura. Disposição mental reprovável. Para praticarem o que não devia. Deus entregou a uma disposição mental reprovável para praticar o que não devia. Pergunta para mim assim: acabou, pastor? Rapaz, o pessoal quer ir embora mesmo, né? Fala assim: acabou, pastor? Vou responder em 3 línguas. Alemão, niet. Nein, em russo. No, em inglês, pero que no. Para quem não habla em espanhol. No, olha só, meu irmão, acabou não. Irmão Paulinho aqui estava meio esquisito no dia. Tornaram-se cheios de toda sorte. Eu vou apontar os irmãos ler. Amanhã eu vou mudar, vou tirar o escuro, acho que por causa do painel. Ou aqui às vezes está mais claro um pouquinho. Mas vamos lá. Tornaram-se cheios de toda sorte de? Todo mundo, de? Tornaram-se cheios de injustiça, maldade, ganância e depravação. Pessoas que têm atos indecentes, têm uma mente reprovada, perversão sexual, a indecência, a imundícia. Paulo está dizendo que eles se tornaram cheios de injustiça, maldade, ganância e depravação. Pergunta para mim: acabou, pastor? Niet. Olha só, estão cheios de? Estão cheios de inveja, malícia,
engano, rivalidade, pessoas competindo. O que Lucas está dizendo? Jesus disse: haveria 5 na família, eles vão viver em guerra, um contra o outro, pai contra filho, mãe contra filho, filho contra mãe, contra pai. Continuando, são o quê? Bisbilhoteiros, que é mais? E presunçosos, não é mesmo que orgulho, arrogância, prepotência. Olha o que o irmão Paulinho está dizendo para nós. Agora vem um detalhe, a chave disso tudo: inventam mentiras, praticam o mal e o quê? Característica. Pessoas que traz dentro de si essas coisas, tem como característica o quê? Primeiro mandamento com promessa: para que tenha vida longa na terra. Aqui é a origem de que muita gente está morrendo antes do tempo. Todo aquele que não relaciona bem com seus pais, amanhã a vida não vai te tratar bem. Eu termino amanhã, no período da manhã, falando sobre devolvendo a honra para os pais. Pais e filhos, a força da vida. Amanhã eu termino com essa ministração amanhã. Quando eu não resolvo a vida com meus pais que me geraram, amanhã a vida não se resolve comigo. É a origem da vida. Como que Deus liberava a bênção? Eu até vim conversando com o pastor Gabriel e com a pastora Amanda. Falei, como que é a ordem da bênção na vida? Que a Bíblia fala: o Deus de seu pai, dos seus avós, dos seus bisavós, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É a descendência, a bênção, é o legado que continua, meu irmão. É a Bíblia que está dizendo. Acabou, pastor? Pero que no, hacen más a dizer para ustedes. Pablito escreveu muito aqui. Muito, irmão Pablito. Olha só. São insensatos, desleais e sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam a Deus, o seu decreto. Meu irmão, essa palavra é para a igreja. Embora conheçam o decreto, o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas, o quê? Merecem? É a Bíblia, meu irmão, que está dizendo. Paulo está dizendo: pessoas que praticam essas coisas merecem a morte. Acabou? Não. Não somente quem pratica, mas também quem aprova quem pratica. É a Bíblia, meu irmão. Eu estou lendo Romanos 1 a partir do verso 20. É a Bíblia, é o irmão Paulinho escrevendo para nós, escreveu para a igreja de Roma. Era a cultura da sabedoria na época. Era a escola da sabedoria que veio da Grécia e da Síria e depois se afirmou em Roma. Ele está escrevendo para os romanos, dizendo: vocês entendem que quem pratica essas coisas, quem não obedece pai e mãe, quem é invejoso, caluniador, maldoso, perverso sexual, mentiroso, merece a morte. E não só quem pratica, mas se você é conivente com quem pratica. É a Bíblia que está dizendo, queridos. Como eu não vou me atentar para a família? Como eu não vou me atentar para a família? E para a gente orar, pode pôr aquela outra musiquinha que está no pendrive, por gentileza? Pode ser? Tem lá uma segunda musiquinha, a mesa cura. Só por causa do tempo, né? Para os irmãos. Amanhã a gente talvez prepare algo para cantar junto com os irmãos. O ministério para cantar junto. Podemos até chegar em algum lugar na vida sem a família. Mas somente na família que se encontra o sentido da vida no lugar aonde chegamos. É só na família, querido. Não tem outro lugar. Se tiver a musiquinha, já pode soltar, tá? Só para mim orar com os irmãos. Já pararam para pensar nisso, queridos? Que é só na família. Pastor Paulo, é só na família. Podemos até chegar,
Vou contar uma rápida historinha para vocês. Eu sou um homem apreciador de filmes e séries, principalmente filmes antigos, eu gosto muito. Tem o meu lado assim que eu gosto de... Se caso não der a música, tá, pode colocar aí no YouTube se tiver, tá bom, gente? Bem tranquilo, tá bom? Mesa Cura, que é da Tamires, é uma que ela começa com piano, tá? Uma taça assim, porque as outras versões são mais rápidas. É uma que é só no piano. Mesa Cura. Robin Williams, um dos atores mais renovados de Hollywood. Filmes que ganharam Oscar, como Patch Adams, O Amor é Contagioso. Filmes que deram as maiores gargalhadas nos anos 90. Filmes como Uma Babá Quase Perfeita, Surpresa em Dobro. O último filme dele gravado foi Férias no Trailer, uma excelente comédia. E outros filmes, é um ator que fez filmes de drama, romance, comédia romântica, fez filme de ação, filme de suspense como Retratos de uma Obsessão, filmes excelentes. Robin Williams, aos 62 anos, em sua mansão avaliada em 2 milhões de dólares, e toda a sua riqueza, é uma que é só piano, tem uma taça vermelha assim na capa dela, e ela começa dançando, Tamires, a Mesa Cura. Olha só, querido, que interessante. A sua fortuna avaliada em torno de 10 milhões de dólares, e ele numa casa avaliada em 2 milhões de dólares, ele senta a uma mesa e escreve uma carta. Nessa carta ele começa a contar a sua história. Vivi os mais altos momentos da minha vida, visitei a todos os lugares que um ser humano poderia ir nesse planeta, comi as melhores comidas, vivenciei os melhores prazeres da vida, tenho o meu nome escrito na calçada da fama de Hollywood, tenho hoje a melhor casa para se morar, dirijo os melhores carros, meus filhos estudaram nas melhores escolas e nas melhores faculdades, mas hoje eu tiro a minha vida, porque terminei a minha vida. Não é essa versão, é um só no piano, mas pode abaixar um pouquinho, se não der não tem problema não, pode colocar qualquer outra música aí, tá? Não tem problema não, é uma que é só piano, ela é bem, mas não tem problema, é porque eu não preparei antes, a falha foi minha. Olha aqui para mim, queridos. Robin Williams disse que terminou seus dias sem ter ninguém na mesa dele para celebrar suas conquistas. 4 dias sem contato, porque estava ele separado da esposa e dos filhos, vivia sozinho numa mansão, com a ordem da família e judicial, arrombaram a porta, ele se encontrava 4 dias que ele se suicidou aos 62 anos. E a frase final foi essa: terminei a vida sem ninguém comigo para celebrar as minhas conquistas. O maior desastre de um homem é terminar a vida sem as pessoas para celebrar com ele as suas conquistas pessoais, relacionais, financeiras, familiar e espirituais, se assim você preferir. Queridos, prego no Brasil praticamente todo final de semana essa mensagem. Restauração familiar. Você vai perceber até o final dessa ministração, aliás, até amanhã à noite, que eu não prego revelação, não traz revelação. Eu falo sobre a prática da vida. Homens que abandonaram suas casas, mulheres que negligenciam seus papéis, filhos que estão revoltados com seus pais, pais que já não cuidam mais dos seus filhos. É isso que eu prego. Eu gostaria de orar com você. Lembra que eu falei que hoje ia ser um raio-x da realidade da sociedade? Eu gostaria de orar com vocês. Que esse final de semana seja algo marcante, para a gente fazer a coisa certa, da maneira certa, porque somos a pessoa certa, no sentido certo. E o maior sentido da vida de um homem é voltar-se para a sua família. E Deus queima o meu coração. À tarde eu estava falando assim: Deus, sopra o teu nome naquele lugar, sopra o teu nome em nós e através de nós.
Mas uma palavra, pastor Paulo, ardia meu coração. Pastora Cleo, é uma palavra simples, que hoje muitos casais têm muito o que conversar dentro de casa. Pecados ocultos, desilusão com o casamento, filhos frustrados. Muitos filhos têm que conversar com seus pais. E eu não tenho dúvida mesmo, que essa chave vai ser virada hoje e amanhã. Deus vai restaurar relacionamentos rompidos com pai e mãe aqui. Pessoas que são magoadas com o pai porque abandonou. O pai abandonou, o pai saiu de casa. O pai traiu a mãe e foi morar com a amante. A mãe teve que trabalhar e deixou a pessoa com a avó, com o tio, com a creche. Pessoas que sofreram abuso na infância, abuso emocional, abuso sexual. Eu até estava falando com o pastor Paulo naquele livro. Esse livro que eu estou lançando agora, lá eu conto uma experiência de 3 abusos que eu sofri na minha infância. 3 abusos sexuais que eu sofri na minha infância. E eu sei os traumas que eu carreguei na minha vida, até o dia que eu me posicionei e eu voltei-se para a vida. Eu falei: Deus, o Senhor não tem isso para mim. Eu carreguei marcas, irmãos, e feridas da vida, porque eu era revoltado com meus pais por causa dos abusos que eu sofri. E olha que meus pais sempre foram casados. Vão fazer 50 anos de casado, meus velhinhos. Meu velhinho Cotonete, que é meu pai, que ele é bem moreno, do cabelo branquinho. E minha mãe, que eu chamo ela de minha florzinha, que minha mãe é linda, minha mãe é nova, bonita. Ela é 6 anos mais nova do que meu pai. Meu pai tem 70, minha mãe 64. Eu sei, pastor, as dores que eu carreguei na minha vida, por causa dos traumas que eu vivi na minha infância. Mas um dia eu parei. Eu falei: Deus, eu não quero isso para o meu casamento. Eu converti com 16 anos. Com 20 anos eu fui para a igreja. Com 20 anos eu me casei, perdão. 16 anos converti, com 20 anos eu me casei. E eu decidi voltar a minha vida para o meu casamento. E 10 anos depois minha filha nasce. Voltar a vida para minha casa. Por isso hoje, eu não tenho dúvida que Deus quer tratar as feridas das nossas relações rompidas. E tem pessoas aqui que vai reconciliar com o pai e com a mãe. Tem gente aqui, pastor, que talvez até já procurou o senhor, já procurou a senhora, que está vivendo traumas no casamento, até divorciada, porque não consegue perdoar o marido, porque quando ela olha para o marido, ela vê a figura do pai frustrada que ela tem no passado. Tem homens que não conseguem ser fiel às suas esposas, porque carrega trauma do pai e da mãe que não era fiel um ao outro. Eu lido com isso, querido. Em média, eu atendo de 3 a 4 casais por semana, a maioria é online. Tantos da nossa igreja quanto pastores pedem e autorizam. Algum casal pede para a gente atender, eu atendo, mas só com autorização do pastor, porque eu não falo nada de doutrina, eu falo de relacionamento. Eu sei o que essas pessoas me falam. O que é um casal chorar porque não consegue se relacionar, porque traz trauma de pai e mãe. Mas eu vou dar uma notícia para você. Escute isso, igreja. Tem jovens e adolescentes também que Deus vai mexer na sua estrutura. Você não é fruto de fracasso dos seus pais. Você é uma resposta de restauração para a vida, que Deus trouxe você nesse lugar, porque você vai ser melhor do que os seus pais. Não para humilhar eles, porque meus pais erraram comigo. Meus pais conheceram a Cristo a partir de mim. Eles conheceram a Cristo a partir de mim, querido. Eu tive o prazer de abraçar meu pai e a mãe. Eu vou dar esse testemunho para vocês e falar: pai, do jeito que o senhor é, o senhor cabe dentro de mim. Mãe, do jeito que a senhora é, a senhora cabe dentro de mim. Porque a questão não é o que os meus pais fizeram comigo. Como é que é o nome do senhor? Eu esqueci. Alessandra, a questão não é o que meu pai fez comigo, mas é o que eu estou fazendo com aquilo que ele fez comigo. Porque o meu pai também carrega dores na vida. Seu pai errou com você, sua mãe errou com você, mas eles também carregam dores. Eles também carregam traumas do passado. Meu pai é o mais velho de 10 irmãos. O pai dele morreu, ele tinha 14. A caçula tinha 3 meses de nascido. E o meu pai foi trabalhar para poder, com a minha avó, para poder sustentar os outros irmãos. Meu pai não teve brinquedo, meu pai não teve infância.
E quando eu olho para a vida dos meus pais e começo a julgá-lo pelo que eles fizeram comigo, é porque eu quero anular as dores que eles carregam. Meu pai foi espancado, meu pai foi abusado também sexualmente. Quem sou eu para julgar o meu pai? Aí eu trouxe essa frase, que eu carrego ela na minha vida. Como é que é o nome do senhor? Freitas, ó, meu sobrenome. Eu olhei para o meu pai e falei: pai, do jeito que o senhor é, o senhor cabe dentro de mim. Porque se não fosse o senhor, eu não estaria aqui na terra. Deus usou o senhor e minha mãe para eu vir nessa terra. E Deus está trabalhando em algumas áreas pessoais de pessoas aqui. Porque o seu pai e a sua mãe, do jeito que eles são, ou eles foram, cabe dentro de você. Agora eu não preciso refletir na Isabela aquilo que o meu pai foi de ruim para mim. Eu preciso aprender com os meus erros e refletir na Isabela que amanhã ela pode ser melhor do que eu. Você até pode chegar em algum lugar sem a família, mas o sentido da vida está na família chegando junto. Queria agora, você que pode e está perto da família, da esposa, do marido, dos filhos, ficassem juntinhos agora. Pastor, não veio meu esposo, não veio minha esposa, meus pais não vieram, não tem problema, procura um parente. Se não tiver parente, procura um irmão. Não queria que ninguém estivesse sozinho. Nós vamos orar. Eu queria orar pela sua casa, eu queria orar pela sua família. Estudos provam isso. Vai se juntando aí. Quem quiser ficar de pé pode, quem quiser ficar sentado pode. Estamos na casa de papai. Aqui é casa de papai. Pastor, eu quero ir à frente. Fique à vontade, querido. Eu vou orar rápido, vou passar para o pastor. Talvez eu fique aqui orando para algumas pessoas. Eu sei que tem horário. Eu quero ir na frente com a minha família. Não tem problema. Estudos apontam que as piores decisões que uma pessoa toma na vida é baseado nas suas carências afetivas com o pai. Você sabia disso? Que a pior decisão de um casamento que a pessoa escolhe casar é baseado na frustração que ela teve com o pai e com a mãe. Porque carente atrai carente. Quantas pessoas carregam dores na vida por causa das escolhas erradas? Lembra como eu comecei com uma frase? Que os equívocos do orgulho nas escolhas e decisões que tomamos, baseado no egoísmo. Eu vou te dar uma notícia. Você não casou com seu pai, você casou com seu marido. Você não casou com a sua mãe, você não casou com as dores do seu passado. Você casou com uma esposa que precisa de você, precisa do seu coração, precisa da sua compreensão, precisa da sua ajuda. Quem sabe hoje você não vai pedir Deus para poder ajudar a sua casa, mas nós vamos pedir Deus para ajudar a gente a construir um lar saudável. Deus, eu quero ajudar a minha família, eu quero ajudar o meu pai, eu quero ajudar a minha mãe. Esposa, conta comigo, eu quero te ajudar, nós vamos vencer isso juntos. Deus não fez a sua vida para poder acabar no meio do caminho. Você não é fruto de fracasso, você não é fruto de derrota. Há uma promessa para a sua vida, há uma promessa para a sua família. Nós somos assim filhos de Deus, reunidos para a sua glória. E hoje Deus está ajudando você a colocar a sua casa em ordem. Xaramanagai Clamas turbias, turquiri, palabas turbias. Che canta labas turbiera. Deus está reconstruindo a sua casa, querido. Não é o fim, meu irmão. Não é o fim, minha irmã. É a oportunidade que Deus está te dando de escrever uma nova história no seu casamento e nos seus filhos. Você não é escravo do medo, você não é escravo do pecado, você não é escravo da pornografia, você é filho de Deus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade de amar, a liberdade de andar como marido de uma só mulher, a liberdade de amar os filhos, a liberdade de vir para a igreja, a liberdade de falar do amor do pai a partir do testemunho da família. Eu queria convidar você, queria convidar o Brasil para Cristo, que a cada dia mais vai ser Iviema para Cristo. Eu vou liberar uma palavra profética, meu irmão, de bomba atômica nessa igreja.
Quem não quer? Iviema, me escute, vento que vem dos quatro cantos. Escute, moradores de Iviema. Se você não quer viver o padrão de Deus para a família e uma vida cristã, você vai ter que mudar. Porque quem morar aqui vai ter referência de família nessa igreja e vai mudar de vida. Porque Iviema vai ser conhecida como a cidade da família cristã. Quantos creem nisso, dê um brado de vitória! Sharamanagai, Klamnas Turbiastur Kirbeba. Deus está reconciliando a sua casa. Deus está queimando o meu coração, dizendo para você, meu irmão, Deus vai te levar para um lugar do perdão, meu irmão. Tem dores na vida dessa mulher, talvez o marido saiba, ela sabe do que Deus está falando com ela. Lá, papai já está te esperando. Papai está te esperando para te dar um abraço, porque lá é o lugar do perdão, meu irmão. Deus vai colocar a sua casa de pé, vai trazer aqueles que estão longe para perto. Pastor, mas tem hora que dói. Deus está mandando dizer, Ele estava lá no seu sofrimento, Ele está aqui agora. Deus manda liberar uma palavra para você, homem. Deus está mandando dizer para você assumir o sacerdócio da sua casa. Tem hora que cansa. Ela está carregando fardos que não é dela, que é seu. Deus está colocando a sua casa em ordem, meu irmão. Pare de carregar a culpa dos seus pais. Reflita no coração da sua família a verdade de Deus sobre você. Deus está mandando te dizer, Ele está te devolvendo o cajado da autoridade e do sacerdócio da sua casa. Essa mulher precisa de você. Conduza ela ao lugar do perdão, porque o perdão na vida dela começa com você, meu irmão. Maridos, deem a vida pelas suas mulheres como Cristo deu a vida pela igreja. Amém, gente? Vou encerrar com essa oração. Abrace mesmo, igual você está fazendo, coisa linda. Mas libera uma palavra aí para sua casa. Libera uma palavra para o seu marido, para a sua esposa. Pais, liberem palavra para os seus filhos. Filhos, liberem palavra para os seus pais. Seja inteira na promessa da sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esta família, por esta casa. Nós começamos hoje esse desafio, Deus. Esse desafio de continuar, de ministrar a palavra, de viver esse tempo hoje, amanhã de manhã e meia-noite sobre família. Eu declaro sobre os pais aqui uma postura de homem e de marido. Eu declaro sobre as mães uma postura de mulher e de esposa. Eu declaro sobre os filhos respeito aos seus pais. Eu declaro sobre os pais dignidade na paternidade. Eu declaro integridade no caráter dos pais. Eu declaro perdão. O perdão chegou até você, meu irmão. O Espírito de Deus está sobre você. Você não nasceu para viver escravo da pornografia. Você não vai carregar as frustrações do seu casamento. Os seus filhos não vão sofrer o que você sofreu na sua história. Você é muito melhor do que você imagina. A sua casa é muito melhor. Calma, mãe. Deus está curando essa mulher, esse casal aqui. Pastor, eu achava que eu nunca ia dar conta. Mas Deus está produzindo algo especial na vida dessa família. Acalma o teu coração, porque andas tão ansiosa, minha irmã. O seu filho, antes de ser seu, ele é de Deus. Pastor e pastor, um casal para poder abraçar esse casal aqui, ó. Tem algo que Deus quer produzir em particular aqui. Se eu indicar algum casal, possa produzir algo. Isso, obrigado, querida. Você me permite ir para outra cadeira, só para o casal sentar aqui, o pastor Gabriel e a pastora Amanda? Põe uma cadeira aí, querido, se você quiser, claro, né? Se você quiser sentar aqui. Deus quer produzir uma cura especial. Pastor, eu não consigo. Deus me mostra, sabe, uma mágoa tão grande, uma dor. Pastora Cléo, Deus está curando essa mulher.
Pode vir de frente que ela precisa de um abraço. Deixa eu te incomodar só mais um pouquinho, Amanda, me perdoe. Deus, vocês não fazem noção no que Deus está fazendo na vida dessa mulher. Queridos, eu sei o que Deus está produzindo aqui, uma cura. Revoltada, tem hora que ela não tem paciência, ela quer desistir de tudo. E mais, Deus manda dizer que a sua vida não acabou. Ele é que determina o dia da sua vida. Pare de andar desiludida, frustrada. Você nasceu para ser curada, você vai ser uma mãe muito melhor. Xaramagai, o seu casamento não vai acabar. Deus vai colocar de pé. Deus está visitando o coração desse homem. Deus está visitando o seu coração, filho. Você tem autoridade, Gabriel, pode ministrar na vida dele. Não é o fim não, filhão. Desista não, cara, desista não. A sua esposa precisa de Cristo e você é essa referência. Assuma quem você é. Deus está produzindo cura nessa casa, meu irmão. Eu não sei qual é a dificuldade que você está vivendo, mas abrace o filho. O filho peça perdão para o pai. Pais peçam perdão para o filho. O marido conserte com a sua esposa. Essa casa nunca mais vai ser a mesma. E anote esse dia, anote essa hora. Anote esse dia. Dia 15 de junho de 2024, às 21 horas. Vai ser anotado o dia que Deus mudou a história da sua vida, filha. Deus está tirando você desse quadro terrível de depressão, de mágoa. Você não nasceu para ser escrava de remédio, filha. E aqueles que te julgaram vão te abraçar, porque vai ver uma mulher nova, uma esposa nova, uma mãe nova, um marido novo, um casamento novo. Porque o que uniu Deus, o homem não separa. E quando disseram para você, isso aí não vai dar certo, isso aí é um fracasso na vida, Deus está mandando dizer: você é meu filho. Você é meu filho. Seja o homem que Deus chamou você para ser. Xaramagasturibias. Pastor Gabriel, pastor Amanda, ministra com autoridade. Receba o abraço do seu pai. Deus está reconstruindo a paternidade no seu coração. Queridos, isso eu vivo todo final de semana. Eu vivo todo final de semana. Pais e filhos reconciliando a história. É a maior construção da vida. É pais convertidos aos filhos e filhos convertidos aos pais. Amém, gente. Amém, glória a Deus, povo de Deus. As pessoas que quiserem oração, vou passar para o pastor Paulo, para a pastora Cléo. A gente pode ficar aqui, mas amanhã aqui, o pastor vai passar os horários certinho. Se organize. Quem quiser continuar orando, só me chamar depois, chamar o pastor. Tem vários obreiros e pastores para te abraçar. Mas chegou a hora do recomeço. Amém, povo de Deus. Amém, povo de Deus. Pastor Paulo, por gentileza. Não sei se o senhor vai ficar aqui embaixo, lá em cima, o que o senhor preferir. Amém, gente. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Tem ali o nosso material, tá? Você pode ali adquirir. A pastora, a irmã das brincadeiras ontem. 40, gente, 40. Gláucia. É mesmo, esqueci de falar para ela. R$50, eu até esqueci de falar. Tem um pendrive que eu produzi, tá, meu irmão? Com mais de 100 horas de ministração minha. Tem 10 pendrives, você pode adquirir. Quem levar o material, tudo, eu parcelo 2 vezes, um de cada, né? Eu parcelo 2 vezes no cartão. O juro é da máquina, não é de vocês. Vai lá, procure lá no final, amém? Deus abençoe, queridos. Como é que é o nome dele? O Alan e a Gláucia, né? Obrigado, pastor. Então, queridos, passe lá. Estamos aqui, me siga nas redes sociais, PR Adriano Oficial, já sigo a igreja, sigo os pastores me seguem. PR Adriano Oficial é tanto o meu Instagram, YouTube tem todas as minhas mensagens, inclusive esse seminário na íntegra, tem ele, são 8 horas de palavra, eu tenho ele no pendrive, editado em MP3, e também o meu seminário de maturidade, que dá em torno de 8 horas cada seminário, está tudo lá em ordem, pode editar lá, está em MP3, pode jogar para celular, copiar, passar para alguém, amém, gente? Deus abençoe vocês, até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado, queridos.
Glória a Deus. Feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Os filhos não podem repetir os erros dos pais. Nós cremos nessa palavra. E a restauração do Senhor começou a acontecer na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Levante o seu clamor ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar nossa família. Nós queremos liberar os nossos filhos para serem bênção. Meu Deus, em nome de Jesus, que toda possível amarra, traumas, seja quebrado pelo poder que há na tua promessa e na tua palavra nessa noite. Nós queremos, meu Deus, que os nossos filhos sirvam o Senhor, que eles tenham, meu Deus, uma vida profissional abençoada, uma vida espiritual cheia da unção, da graça do teu Santo Espírito. Quebra todo o poder, toda a articulação, todo o plano diabólico contra as famílias nessa noite, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Que o Espírito da obediência auxilie cada um dos teus filhos, meu Deus, a olharem para a tua palavra, a olhar, meu Deus, para a cruz de Cristo, da onde vem a cura, a restauração pelo poder que há no nome de Jesus. Aponta o destino nessa noite, Senhor, que as famílias sejam curadas nessa noite pelo poder da tua palavra, restauradas pelo poder da tua palavra, que elas encontrem um abrigo, meu Deus, necessário, meu Deus, buscando a tua presença, a orientação do teu Santo Espírito. Pai, vem, Senhor, que a bênção do Senhor seja ministrada, meu Deus, na obra das mãos, aonde eles empreenderem as mãos, que possa haver a prosperidade do Senhor, meu Deus, revelando a eles as riquezas encobertas, os tesouros escondidos, para que saibam que o Senhor é Deus e não há outro além de ti, Pai. Nós te louvamos por tudo quanto o Senhor fez nessa noite e continuará fazendo amanhã pela manhã e amanhã à noite. Em nome de Jesus nós abençoamos o teu povo para a tua glória. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Amém. Amanhã às 9 horas, tá? Eu aguardo todos vocês aqui. A igreja é convocada. Estou convocando a igreja para estar aqui amanhã pela manhã, tá bom? Às 9 horas. E depois às 18h30 para o último trabalho nosso. Deus abençoe. Abrace uma família abençoada em nome de Jesus. Passa lá, adquira os livros, que tem uns temas maravilhosos lá, para sua casa, para sua família, em nome de Jesus. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do seu amor. Sem palcos, aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Tanto que eu trabalhei, tanto que eu me desgastei, tentando te impressionar, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Aplauso em meio aos meus irmãos, eu descobri